Último herói. Vamos ver quem fugiu da aula de química aí. Hein? Vamos ver quem fugiu da aula de química aí, hein? Super-herói que é esse? Que o super-herói que é esse? Quero saber quem fugiu da aula de química, hein? Homem de Ferro, Os químicos estão aí, né? Brinca com eles não, né? Tá vendo? Quem pensou que escapuliu da tabela periódica, né? Vindo pra igreja, não teve jeito, né? Alguma coisa você viu, eu não sabia que a frente que eu estudava a tabela periódica. Um dia arrumou um pastor maluco que tá usando a camisa de Homem de Ferro. Nosso último herói da nossa série de heróis, 6 heróis, né? Nosso último, acho que vocês vão ficar até com saudade, daqui uns anos a gente faz a série de novo, né? Espero que vocês vão continuar se lembrando, né? Que se a gente faz, repete alguma coisa, você nunca viu esse negócio antes, né? Moisés, o Homem de Ferro. Alguém que, quando criança, quando novo, quando mais jovem, imaginava que não teria condições de fazer aquilo que estava sendo colocado às suas mãos para fazer. Mas, de fato, um homem, um grande homem de Deus, um dos grandes nomes do passado, como todos os outros heróis que a gente viu também, uma pessoa comum. Uma pessoa comum, como nós, cada um de nós, com os nossos altos e baixos, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, mas alguém que tinha tudo, assim como qualquer um de nós, né? Tudo para ser um ninguém, mas decidiu ser usado por Deus, deixar ser usado por Deus, e Deus fazer dele um alguém. Todos nós, né? E essa é a história de Moisés, e a história que tem pra gente, todos nós deixamos um legado. Isso talvez seja das coisas mais preocupantes que tem para qualquer pessoa. A gente deixa um legado, a gente passa nessa vida e a gente deixa um legado. E a pergunta da vez é, que tipo de legado nós estamos deixando? Que tipo de legado você está deixando? Vou te contar um segredo. Quando eu estava para fazer vestibular, e alguns de nós aqui, talvez a maioria esmagadora de nós aqui, algum dia na vida teve que fazer um vestibular. E os caras colocam aquele monte de livro para a gente poder ler, e honestamente eu já não era mais menino quando eu entrei na universidade, já trabalhava, tinha minha vida, então não dava para poder ficar lendo um monte de livro que eu não tinha lido quando eu era adolescente, deveria. Mas aquela lista enorme de livros, o que o pessoal arruma? Os resumos. Né? Então tem o resumo do livro, você lê o resumo do livro, tem toda a ideia ali mais ou menos, todo aquele, o enredo, os personagens principais, o assunto de todos os negócios. Então eu lia todas aquelas histórias nos resumos, nunca li um livro sequer daqueles livros de vestibular. E daí bem, consegui passar, mas não, talvez não seja a melhor forma de se aproximar sendo lendo o livro. Mas eu vou contar para vocês, se você não conhece a história do povo de Israel, você tem uma recomendação, você pode ler os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 4 livros, você vai ter toda uma informação direitinho, pelo menos o básico, a respeito do povo de Israel. Agora, se você quiser pegar um resumo, vou te dar uma dica. Lê Atos capítulo 7. Não conta para ninguém que veio te falar, lê o resumo. Atos capítulo 7, vai te dar uma boa ideia e a gente vai pegar parte deste assunto para a gente poder começar hoje e ter uma ideia a respeito de Moisés. Nós vamos começar no verso 18 de Atos capítulo 7, que começa dizendo assim: então outro rei, o texto vai estar aqui na tela para a gente, então outro rei que não sabia a respeito de José. Não dá para poder ir, né? Começar um texto com então. Aliás, nem está na tela aqui ainda, né? Tem esse versículo aí para a gente, fazendo um favor? Tem não, né? Então eu vou ler para vocês, se vocês acompanham comigo, não tem problema. Um outro rei que nada sabia a respeito de José. A gente não começa, semana passada a gente falou disso, né? Como é que você começa uma história com então? Não dá para começar uma história com então. Essa está no meio do caminho, na verdade eu comecei no verso 18. Os versos iniciais começam contando toda essa história do povo de Israel, desde lá de Abraão. Abraão foi chamado da sua terra, toda aquela história, conta como o povo chegou, nós falamos disso em alguns outros dias aqui, não vai fazer diferença se você não souber agora, mas depois você lê lá. Até que chegou em José, José foi parar no Egito, vendido pelos seus irmãos, os patriarcas, né? Lá no Egito de escravo ele se torna governador, mas ele morre. Aí começa esse verso 18. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras
e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava falar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Meu Pai, Senhor, esta é a última porção que a gente tem dessa série aqui. Meu clamor a Ti, Senhor, é que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos incentivando, ó Pai, a viver vida de heróis que mudam história. Pai, o Senhor conhece cada um que está aqui presente. O Senhor conhece cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, o Senhor sabe todos os detalhes, todas as particularidades, as necessidades, os pontos fortes e os pontos fracos. Pai, nesta hora, toca cada coração na necessidade que nós temos. Pai, que eu seja aqui um vaso nas Tuas mãos que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Que da minha boca, Senhor, saiam as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, para que haja edificação, haja transformação de vidas, haja salvação de almas. Pai, é o que nós oramos, agradecidos, não no nosso nome, mas no nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador. O povo de Deus diz: amém. Amém. Heróis têm características. Heróis têm situações, vivem situações que nós precisamos destacar. E uma delas, e a primeira que a gente vai falar nessa manhã a respeito de Moisés, e se você quiser anote aí no seu boletim, no espaço que você tem. Um herói de Deus, o seu passado é uma alavanca. O passado é uma alavanca. Moisés teria tudo para culpar o passado e não desempenhar o chamado que Deus tinha para ele. Foi abandonado pelos pais quando criança. Era o regime, o governo, o imperador, o faraó. Queria que fizesse isso, nós fizemos. Não quer saber. Ele foi abandonado pelos pais. Não importam quais sejam as circunstâncias, Moisés foi abandonado pelos seus pais quando ele era criança. Ele cresceu numa cultura que não era a sua cultura de nascimento. De príncipe do Egito, ele passa a ser pastor de ovelhas. A gente poderia dizer, talvez num bom português, que ele sofreu igual bode embarcado, né? Não me pergunta o que quer dizer esse ditado, mas é assim que funciona o ditado do português. Ele sofreu igual bode embarcado. Moisés passa 40 anos na escola egípcia, o melhor que havia no mundo, o topo do topo da história do mundo. Diversos povos escravizados no Egito. A gente lê a história bíblica, a gente vê o povo de Israel escravizado lá, mas diversas outras nações escravizadas no Egito. O topo, o suprassumo da cultura do mundo estava no Egito, e Moisés é criado como filho da filha do faraó. Imagina, neto de faraó. Meu pai usa um ditado e diz o seguinte, que pai é um burro velho que os filhos amansam para os netos montarem. Então, filho da filha de faraó, netinho do faraó. O netinho do faraó. Agora,
ele perde aquilo ali, né? Ele foge. E depois passa outros 40 anos, não na escola egípcia, mas na escola de Deus. Na escola de Deus. Aprendeu a humildade, aprendeu a servidão, aprendeu a dor dos seres humanos comuns, dos seres humanos normais. Alguns dizem que pobre ficar rico é bom, mas rico ficar pobre é ruim demais, né? Eu não sei dizer porque eu nasci pobre e continuo até hoje. Então não sei dizer essa versão para você, mas essa é a realidade. Moisés, de alguém que tinha tudo, ele passa a não ter nada, mas ele tem Deus com ele. Ele tem a proteção de Deus com ele. Deus utiliza os recursos que Moisés aprendeu no Egito. Deus utiliza toda a preparação que ele teve e o usa como uma ferramenta muito, muito útil no reino de Deus. Lições para mim e para você. Se a gente ficar falando aqui simplesmente da história de Israel, da história de Moisés, da história do povo, não vai fazer muita diferença. A gente vai sair daqui, segunda-feira vai chegar, domingo à tarde vai chegar, e que diferença isso vai fazer na minha vida? Esse é o mais importante, o objetivo da gente aqui, é o que vai fazer diferença na minha vida. O que tem de importância para mim e para você? Nós todos temos os Egitos da nossa vida. Nós todos temos os lugares diferentes da nossa vida. A sua vida no Egito do seu passado vai ser sempre uma preparação para aquilo que Deus vai fazer com você no reino. É assim com todos os heróis de Deus. Tudo o que você experimentou na vida, todas as coisas, as melhores, as piores, as mais ou menos, todas as situações que você experimentou e experimenta na vida, são usadas por Deus para te fazer um servo melhor, uma serva melhor. Ser um herói de Deus, ser uma coisa de Deus. Moisés não usa o seu passado como desculpa, mas ele usa o seu passado como uma alavanca. Ele foi preparado por Deus para ser alavancado e ser utilizado rico e poderosamente, e ele é na vida do povo de Deus. Ele não dá desculpa, não interne ou não se enterre no seu passado ruim. Enterre o seu passado ruim em Deus. Quantas pessoas usam o seu passado como desculpas para não servir a Deus? Ah, mas aconteceu isso comigo, fizeram isso comigo, eu fiz isso com tais pessoas. Enterre esse passado em Deus e não se enterre no passado ruim. Use o passado como uma alavanca para que você vá em frente e consiga fazer aquilo que Deus tem e quer na sua vida. Como dizem os palestrantes de autoajuda, né? Faça do limão uma limonada. Ao invés de você reclamar do amargo do limão, faça do limão uma limonada. Faça do seu passado uma alavanca e não um buraco. Os heróis de Deus fazem isso. Amém? Segunda coisa, o seu presente é uma atitude. Não só o passado é uma alavanca, como o presente é uma atitude. Moisés até que tentou desconversar o chamado do Senhor. O livro do Êxodo conta essa história. Êxodo capítulo 4, Deus faz, quando se apresenta ali para Moisés, e está em toda aquela situação, Moisés vê a sarça que está ali queimando, mas ela não se destrói. Ele fala, isso não acontece. Sarça se queimar no deserto é uma coisa comum. O que não é comum é uma sarça pegando fogo não ser destruída. Moisés vai lá para conferir. Quando ele chega perto, foi o texto que a gente leu, aliás, aquele texto é um testemunho do primeiro mártir do cristianismo, o primeiro mártir da fé cristã, Estevão, ele que conta aquela história de Atos capítulo 7, mas aqui em Êxodo capítulo 4, quando a história mesmo está acontecendo, o narrador, que é Moisés, conta de que ele viu, ele foi lá checar. Deixa eu conferir isso aqui, falando, tira essa sandália dos pés, o lugar que você está é terra santa. Moisés está ali, ele tem uma experiência tremenda com Deus, Deus o chama, ele fala, não, Senhor, manda outro, eu não. E o Senhor pergunta para ele, Moisés, o que é isso aí na sua mão? Ele fala, uma vara. Ele fala, joga essa vara no chão. E quando ele joga a vara no chão, a vara vira uma cobra, uma serpente. E Moisés corre dela e Deus fala com ela, não, pega ela pela cauda. Ele pega e ela se transforma de novo numa vara. Ele fala, uau. Ele fala, pega sua mão, coloca no peito, ele coloca. E de repente a mão dele está branca como a neve, diz o texto bíblico, leproso. Ele fala, tira de novo, olhou, coloca outra vez, ele coloca, ele está com a pele normal. Ele fala, uau! E Deus fala, você vai lá, vai no Egito, e você vai falar com o faraó, você vai libertar o povo, se ele não te escutar, você ainda faz mais uma coisa, Deus fala com ele, você pega da água do Nilo e joga na terra seca. Quando você colocar isso, vai se transformar em sangue. E mesmo depois dessas coisas, Moisés fala com ele, Senhor, eu nunca fui bom de falar nada. Manda outro, manda eu não. Deixa eu quieto aqui. O Senhor fala, não, é você. É você. É você. Tudo que Moisés faz é querer desconversar, mesmo diante de tamanhas maravilhas que Deus faz
na presença dele. Desculpas. Deus reanima Moisés e Moisés decide, então, tomar uma atitude. Ele decide não ficar ali só olhando, ele decide fazer alguma coisa. Eu nasci em 1974, velho, né? Já estou sofrendo de DNA, né? Data de nascimento antiga, né? O pessoal fala. 1974 foi um ano muito importante no Brasil. O governo, né, a política no Brasil estava há 10 anos no auge de uma coisa muito difícil. O regime militar tomando conta, e as canções, as coisas que aconteciam, tudo tinha um cunho político, uma realidade daquilo que o pessoal vivia. Hoje, as canções brasileiras, se é que a gente pode chamar de canções, né, tem outro cunho, né, mas naquela época o cunho tinha esse cunho político, falava das coisas como as pessoas viviam, toda aquela situação. Quando eu nasci, o presidente era Ernesto Geisel. Aliás, o pessoal até faz uma piada em relação a isso aí, né? Diz que os generais, que eram os generais que controlavam o Brasil, que eles vieram aqui nos Estados Unidos, que era o único lugar que tinha computador, e falaram, não, nós queremos achar um político honesto. E rodaram, pegaram os nomes de todos os políticos brasileiros, lançaram no computador, fizeram pesquisa de toda a sua vida, e o resultado chegou e falou, não, a gente não achou ninguém. O mais perto de honesto que a gente achou foi Ernesto. Né? Foi assim que chegou o presidente Ernesto Geisel. Mas as músicas falavam disso. Eu vou falar um pedacinho de uma letra de uma música e a gente vai descobrir as idades das pessoas. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Já conhece saber os mais velhos, né? Para ver a banda passar. Né, tocando coisas de amor. Essa música é a música do Chico Buarque. Ele conta essa história, na realidade, é a verdade do povo brasileiro. Ele fala, minha gente sofrida se esqueceu da tristeza e foi ver a banda passar, tocando coisas de amor. E vai contando toda essa história, todo o pessoal. Fala da moça feia que debruçou na janela porque pensava que a banda estava tocando para ela. Fala da moça triste que abriu o sorriso, foi ver a banda passar. Fala das crianças, fala do velhinho que esqueceu da idade, saiu do terraço, foi tudo para ver a banda passar. Mas no final ele fala o seguinte, mas para meu espanto, o que era doce acabou. Tudo voltou para o seu lugar, depois que a banda passou. Cada um no seu canto, cada canto uma dor, tudo depois que a banda passou, tocando coisas de amor. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a nossa história? Tem tudo a ver com a nossa história. Porque a gente vive um momento, se a gente tivesse que descrever um momento bom ou ruim no cenário mundial, um momento ruim, um momento difícil. Talvez aqui nos Estados Unidos os momentos não sejam nem tão ruins assim, mas se você começar a andar um pouquinho mais em outros lugares, você vai descobrir que não está tão bom assim. Você vai descobrir que as nossas vidas passam por momentos que não são tão bons assim. A gente sai de um culto de domingo que está gostoso, que está maravilhoso, que está muito bom, mas quando a gente enfrenta a realidade da vida do lado de fora, as coisas não são tão boas assim. E sabe o que acontece? Às vezes a gente vem para o culto, a gente participa das coisas e a gente está vendo a banda passar, tocando coisas de amor. Depois que a banda passa, tudo volta para o seu lugar. A gente vai embora para as nossas casas, a gente vai embora para as nossas vidas, a gente chega nos nossos trabalhos, a gente começa a enfrentar o dia a dia e a tristeza volta, as coisas voltam. E todas as dificuldades reaparecem e a banda passa. Nós precisamos tomar uma atitude, fazer do nosso presente uma atitude, e a atitude, em vez de ficar olhando a banda passar, é a gente fazer parte da banda. Porque a gente vai estar sempre tocando as coisas de amor, falando das coisas de amor. Um herói de Deus, ele tem atitude, ele faz parte dessa banda. Ele se junta com esse bloco que leva uma palavra de fé e esperança. Porque a palavra de Deus é uma palavra de fé e esperança, e não simplesmente fica olhando a banda passar. Não simplesmente fica olhando a banda passar. Deus disse para Moisés, é você que eu quero. Pare de dar desculpas. E sabe o que Deus está dizendo hoje para você aqui nessa sala? É você que eu quero. Pare de dar desculpas. Tome uma atitude. Deus quer dos heróis atitude. Deus não quer desculpas. Moisés decidiu fazer o que Deus pedia dele. Tornou-se uma das pessoas mais utilizadas por Deus em toda a história bíblica. Tornou-se um símbolo do querer de Deus para o povo, a lei. Se na semana passada a gente falou que Elias é a representação dos profetas, Moisés é a representação da lei de Deus. Ele realizou prodígios que nenhum mortal ousou dizer que fez o mesmo. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Exatamente isso que Deus quer
fazer com você, de fato, um homem de ferro. Uma pessoa de ferro. Um herói que é pessoa comum, mas um herói que muda a história porque decide fazer aquilo que Deus quer que faça. Para que isso aconteça, vai ser preciso tomar uma atitude, e a atitude é a atitude de fazer aquilo que Deus manda. Numa escala de 0 a 10, como é que está o seu índice de atitude? Numa escala de 0 a 10, como é que está o seu índice de desculpas? Ou melhor, do que você mesmo fazer essa análise. O que as pessoas diriam a seu respeito em relação ao seu nível de atitude e de desculpas? O que as pessoas diriam a seu respeito? A realidade é que a gente só não pode confundir, né? Que às vezes a pessoa fala, fulano é cheio de atitudes, né? Não é esse tipo de atitude que a gente está falando. Estou falando das boas atitudes, das atitudes que de fato vão chegar e vão transformar vidas, transformar histórias. Amém? Amém. Terceiro pensamento para a gente, o último para nós nesta manhã. Herói de Deus, herói que muda a história. Não só o passado é uma alavanca, o presente, uma atitude, mas o futuro está guardado nas mãos de Deus. O futuro nas mãos de Deus. Uma das maiores preocupações que eu pessoalmente tinha na minha vida era o meu futuro. Mas eu decidi colocá-lo nas mãos de Deus e me alistei para ser um herói de Deus. Se a gente sobreviveu essa semana que vem como é que vai ser? Nas mãos de Deus. Sobreviveu essa semana que vem como é que vai ser? Nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Na jornada humana, a gente aprende que se a gente quiser ter sucesso, a gente precisa estudar as biografias de pessoas que tiveram sucesso. Você lê as pessoas que tiveram sucesso, porque é assim que você descobre. A mesma coisa funciona na vida com Deus. A gente vai ter que ler. Vai ter que estudar as pessoas de Deus que tiveram sucesso. Um dos grandes cronistas brasileiros, ele chegou a uma conclusão, e eu achei interessante a conclusão dele. Segundo ele é o seguinte, tudo que vicia começa com a letra C. Já escutou isso? Tudo que vicia começa com a letra C. Do que a gente come, do que a gente se diverte, do que a gente bebe. E esse cronista ele chegou ao seguinte, eu comecei a pensar, num dos maiores vícios que o povo tem, cigarro. Começa com a letra C. Mata mais do que a maior parte das drogas pesadas. E ele pensou nisso aí e falou, não só o cigarro, mas cocaína, crack. Tudo começa com a letra C. Maconha. Maconha não começa com a letra C? Não, mas não, é só apelido, que o dono do negócio mesmo é cannabis. Começa com a letra C. Ele falou, não, as coisas que a gente bebe. Ele pensou, cerveja, cachaça, café. Olha que coisa. Para a Coca-Cola ele fala um negócio interessante em relação à Coca-Cola. Coca-Cola vicia e Pepsi não. Coca-Cola tem 2 Cs. Né? Olha que coisa. Né? E toda essa história, cerveja, cachaça, café. O gaúcho não toma café, ele troca um café por chimarrão. Olha que coisa. Tudo começa com a letra C. Ele fala, sexo vicia. Ele fala, mas sexo começa com S, não faz um negócio desse não. Eu falo, não. Sexo começa com S é o que a gente separa, tipo assim, de homem e mulher. O que vicia mesmo é o ato sexual, que tem outro nome. Coito. Tudo que vicia começa com a letra C. Eu falei, esse rapaz tem razão. Mas sabe uma coisa que ele fala? E essa é a realidade. Mas nem tudo que começa com a letra C vicia. Porque cultura começa com a letra C. Deveria, né? De cultura, nós precisamos ter cultura de estudar, de buscar. Quem são essas pessoas que fizeram diferença na vida? Aliás, se ele estivesse escrevendo no dia de hoje, ele dizia que celular vicia. Então, começa com a letra C. Né? O que ele fala, que era da época que ele estava escrevendo, era das músicas que tocavam no Brasil. Ele diz assim, já as músicas que mais estão tocando aí no rádio, é uma coisa com creu. Ele falou, e o negócio ainda fica mais animado quando chega na velocidade 5, tudo com a letra C. Né? Nós precisamos da cultura e não desses outros vícios. E a cultura de Deus é a cultura que estuda as pessoas de Deus que transformaram o mundo, que transformam vidas e que vão transformar a minha e a sua vida. Nós precisamos ver essas pessoas. Nós vimos 5, hoje nós estamos vendo o 6º, herói. São essas as pessoas que nós precisamos buscar, e essa cultura que nós precisamos ter, que não é uma cultura mundana, mas é uma cultura de Deus. É uma cultura de Deus para a nossa vida, que vai transformar a nossa história.
A Bíblia conta da morte de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, o Senhor chama Moisés e fala com ele: Moisés, chega aqui. Eles sobem no monte chamado Nebo, e de lá Deus mostra para ele toda a terra que Deus iria dar para o povo de Israel. Fala, está vendo isso aqui, lugar tal, mostra todas as divisões que Deus tinha proposto para as tribos de Israel. E Moisés vê todas aquelas coisas e Deus fala com ele: mas você não vai entrar, Moisés, você não vai entrar. Estou te dando o privilégio de você ver, mas você não vai entrar. E a palavra de Deus fala que ali Moisés morreu, com 120 anos, mas nem o vigor, nem o fôlego dele tinha se esvaído. Ele estava bem. E a palavra de Deus fala: Deus o sepultou ali. Eu acho isso tão interessante. Deus o sepultou ali. Normalmente, quando as pessoas morrem, e a Bíblia é cheia de pessoas assim que morreram, quem sepultam são os parentes. Que cuida, guarda, você quer saber, se uma pessoa, um corpo que não é sepultado, é um sinal totalmente de falta de carinho, falta de qualquer coisa com aquela pessoa, uma pessoa sepultada. E a palavra de Deus diz que Deus o sepultou ali. E sabe o que mais que a palavra de Deus diz? Que ninguém sabe onde é que é. Ninguém sabe onde é que é. Eu acho interessante que quando chega lá no Novo Testamento, numa carta pequenininha, carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, só um capítulo, o verso 9 da carta de Judas diz o seguinte: quando o arcanjo Miguel estava contendendo ou disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não ousou dizer nenhum tipo de palavra contra o diabo, mas ele diz: o Senhor o repreenda. Esse é o verso, mas a parte que mais me chama a atenção é o arcanjo Miguel disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés. Por que cargas d'água? Vou dizer para vocês, se o arcanjo Miguel, e é o único arcanjo que aparece na Bíblia, de vez em quando as pessoas cantam de anjos, arcanjos e um monte de coisa, mas a Bíblia só fala de um arcanjo, e é Miguel. Quando Miguel aparece, o negócio é guerra. Gabriel, o anjo, menino de recado. Miguel aparece, é guerra. O arcanjo Miguel disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés. O líder de exército disputando com o diabo acerca do corpo de alguém? Por quê? E você vai ficar com essa pergunta, eu também, a gente vai ter que chegar no céu e perguntar. A Bíblia não diz para a gente a razão pela qual eles estavam nessa briga por causa do corpo de Moisés, mas eu acho isso interessante. A razão não vem ao caso agora. O que me faz ver interessante é o seguinte: Deus sepulta Moisés, ninguém sabe onde que é. Agora o diabo, por alguma razão, está querendo o corpo dele, e o chefe do exército de Deus está ali disputando. Olha a proteção, mesmo na morte, o corpo de Moisés não sei onde é que está, mas ele está guardado pelo Senhor. Mas mesmo na morte, um herói de Deus é guardado por ele. Mesmo na sua morte, um herói de Deus é protegido por Deus. Isso é interessante. Porque o nosso futuro como heróis de Deus precisa estar nas mãos do Senhor. E não nas minhas próprias mãos. O que vai ser amanhã? Não sei não. Mas está na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. Um herói tem seu futuro nas mãos de Deus. E um futuro nas mãos de Deus é um futuro que é preparado por Deus, guardado por Deus e garantido em Deus. Garantido em Deus. Como em todos os heróis, e a gente viu, dos que a gente viu Gideão, vimos José, vimos Abraão, Pedro, Elias e agora Moisés. Uma coisa eles têm em comum. Primeiro, em comum com cada um de nós aqui, que são pessoas realmente comuns. Com fracassos, com pontos altos, com pontos baixos, com dificuldades. Mas uma coisa que eles têm em comum entre si é que todos eles tiveram um encontro especial com Deus. Todos eles tiveram um encontro especial com Deus. Nós somos pessoas comuns, eu e você. A gente tem altos, a gente tem baixos. Às vezes mais baixos do que altos, né? E aí vem a pergunta da vez: mas você já teve um encontro com Deus? Porque o que vai fazer diferença na nossa vida é o encontro com Deus. Ou então a banda vai passar e você vai voltar para o mesmo cantinho, para a mesma tristeza, para a mesma dificuldade, porque a banda passou. Um herói de Deus tem um encontro com Deus.
são transformados em homens e mulheres de ferro, mas não porque nasceram assim, mas porque foram moldados assim. São pessoas que realizaram, ou foram pessoas que realizaram coisas do sobrenatural, mas não porque eles tomaram uma picada de uma aranha, não porque eles nasceram num planeta diferente e foram enviados para cá, não por nada dos super-heróis. Eles são pessoas que tiveram as suas vidas amparadas e resguardadas pelo Santo Espírito nosso Deus. Isso tudo são características e qualidades que nós podemos ter nas nossas vidas. Sabe por causa de quê? Jesus está aqui nesta manhã, aleluia, né? Falando com cada um de nós, usando situações talvez inusitadas para falar com cada um de nós. E às vezes a gente vira as costas e vai embora e a gente não repara a sarça que estava queimando e não se consumindo. Às vezes a gente vai embora e não repara os milagres que acontecem dia após dia em cada uma das nossas vidas. Às vezes a gente não repara e vê de fato a presença de Deus em tudo que acontece ao nosso redor. E a gente vai embora, vira as costas, a banda passa e nós voltamos, cada um para o seu canto, em cada canto uma dor. Depois que a banda passou tocando coisa de amor. Que nós, voltando, nós possamos voltar com o mesmo toque da banda, que é a banda de Deus. Sendo heróis de Deus, com o futuro guardado e protegido e amparado nas mãos de Deus, porque é só Deus que pode transformar, como a palavra de Deus diz, um coração de pedra em um coração macio, um coração de carne, que recebe a palavra. Você já entrou nessa fila? Já entrou nessa fila, amém? Você já se alistou para ser herói de Deus? Um dos grandes homens, a gente não falou dele, e a carta aos Hebreus, no capítulo 11, tem algo que a gente apelida da galeria da fé. E lista diversas pessoas, começa com Abel, e um nome que não está lá. Eu acho isso interessante, não está lá, Josué. Quantos feitos dele? Fala, pela fé as muralhas de Jericó caíram. Mas não fala que era Josué que estava envolvido naquilo ali. Eu acho isso tão interessante. E isso fala comigo profundamente. Porque a gente corre o risco de querer ser visto e não de querer servir. É um risco de querer ser visto e não de querer servir. Quando Deus fala e Deus usa a gente, você está sendo útil no reino? Fala, mas ninguém me vê, ninguém sabe que eu existo. Ninguém sabe que eu existo. E às vezes a gente fica com essa preocupação, e eu acho tão interessante, numa galeria da fé, com diversas pessoas listadas por nome, Josué não está lá. E sabe o que eu acho curioso? Além do fato de que Josué não está lá, dentro da mesma história que envolveu Josué, envolveram algumas outras pessoas. Mas uma das pessoas que foi diretamente envolvida na história de Josué foi uma moça chamada Raabe. E se você conhece a história da Bíblia, se você conhece a história de Raabe, você coloca uma vírgula e você dá o próximo nome dela. Raabe, a prostituta, ou a meretriz. Porque é isso que ela era. Mas se você conhece um pouco mais da história da Bíblia, você vai descobrir que Raabe aparece em um outro lugar, na genealogia de Jesus Cristo. Uma pessoa que poderia ser desconsiderada por qualquer uma outra. Não só o nome aparece numa listagem de pessoas que Deus escolheu colocar por nome, em algo que a gente chama uma galeria de fé. Talvez eu e você cruzaríamos a rua, não quereríamos falar, não quereríamos na nossa casa, porque vai desfazer da minha reputação. Mas não só aparece numa galeria de fé, como aparece na genealogia do Salvador do mundo. Pessoas comuns, com os mesmos problemas e dificuldades, meus e seus, mas que se deixaram ser usados por Deus, se deixaram ser transformados por Deus.
todos nós deixamos um legado. Que tipo de legado você está deixando? Eu espero que Deus tenha ministrado no seu coração na manhã de hoje, no tempo que nós ministramos essa série, e que Deus continue ministrando em cada um dos nossos corações, enquanto Ele nos permitiu o fôlego de vida, nos fazendo lembrar dia após dia que nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos vasos de barro, mas nós podemos ser heróis do nosso Deus, se nós nos deixarmos ser usados por Ele. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez.